Deus te colocou nessa igreja e Deus te trouxe até aqui nessa noite para sermos a diferença, né? Eu tenho certeza que vocês têm muitos amigos em casa, familiares, que ainda não desfrutaram da bênção que é conhecer Jesus, que é ter Jesus. E que você tenha isso como um privilégio na sua vida. Mas não guarde esse privilégio só para você. Que você possa levar esse amor, aquilo que você vai receber nessa noite, que você tem recebido aqui através dos pastores dessa igreja, através desse ministério. Que não guarde isso só para você, porque Jesus está voltando. E nós precisamos ser rápidos para falar. Vai ser pequeno esse lugar, pastor Daniel. Se todos nós entendermos a nossa missão, esse lugar se torna pequeno. Jesus quer usar a tua vida. Receba a palavra de Deus essa noite, que Ele vai ministrar o teu coração. E faça a diferença onde você estiver. Hoje você está aqui em Taquara. Que Taquara seja impactado pela sua vida. Assim como hoje nós já estivemos em Esteio, e hoje nós estamos em Porto Alegre novamente. E a nossa oração, Senhor, enquanto nós estamos aqui, que algo aconteça. Não porque nós estamos aqui, mas porque nós vivemos com o Espírito Santo. Nós carregamos Jesus aonde a gente vai. Aonde a gente anda, aonde a gente passa, nós levamos Jesus. E enquanto nós estamos em Porto Alegre, nossa oração, Senhor, que nós sejamos a diferença nessa cidade tão grande. Taquara não é tão pequenininho, não. Tem bastante coisa para fazer aqui. Que Deus te use. Muito obrigada pelo convite. É uma bênção estar aqui. E agora eu vou deixar para o meu marido, que é ele que vai falar hoje à noite. Que Deus abençoe. Amém. Daphne já falou tudo, né? É bem esposa de pastor, né? Gosta de falar. Mas é isso. Se ela fala um pouquinho, bastante, eu falo muito mais. E é muito bom, como a Daphne falou, tá aqui vendo alguns, conhecendo outros. E é bom que a gente se conheça, porque se você não sabe, daqui a pouco, não falta muito tempo, a gente vai morar junto. E para sempre. Então é bom que a gente já se conheça um pouco antes, né? Para depois a gente chegar lá e dizer assim, oh, quanto tempo. E aí a gente vai marcar, vou lá tomar um café contigo daqui a 600 anos, eu chego lá. E a gente vai, porque a gente vai ter a eternidade toda para estar junto lá no céu. Então é bom a gente se conhecendo um pouquinho antes, já sabendo o nome um dos outros, algo que eu não sou bom nisso, né? E a gente vai chegar lá no céu e dizer, eu te conheço de algum lugar, eu só não sei de onde. Não sei se acontece isso com você. Eu vejo algumas pessoas, a gente se abraça às vezes, e depois, essa semana aconteceu, eu e a Daphne, a gente estava lá tentando ser uma pessoa saudável na academia, e eu vi uma pessoa que eu disse, eu conheço, ele deve ser da igreja. Aí ele estava lá fazendo um equipamento lá, né? E aí quando ele levantou, eu apertei a mão dele e nem contei pra Daphne. Dei um abração nele, disse, cara, como é que tá? Ele olhou pra mim e disse, tudo bem, mano, tudo bem. Saiu e eu fiquei lá, eu disse, de onde é que eu conheço ele? De onde é? Depois eu me lembrei, não, é o cara que me atende na elétrica dos carros. E eu disse, ele deve ter pensado, o cara nunca me cumprimentou. Do nada, no meio da academia, ele vem, e aí, mas dei um abraço apertado nele, assim. E ele disse, tá bom, recebeu um abraço apertado. Agora, um dia que eu precisar ir na elétrica, eu vou ter que dar um abração apertado nele de novo. Dizer, ei, meu amigão. E no céu vai ser mesmo, mais ou menos assim. Muito bom estar aqui com vocês, de verdade, né? É de verdade mesmo, a gente está muito feliz. E eu só corrijo uma palavra que a Daphne falou, que ela falou errado, né? Eu tenho que corrigir, né? Como marido, né? Ela disse que esse lugar vai ficar pequeno. Pelo que eu estou vendo, ele já está pequeno, né? Então, pastor Daniel, dá um jeito, né? Já vai atrás de um lugar, né? Para comportar o povo. Tem uma lei que o pastor Olavo Nunes, não o meu irmão, o meu vô, que eu não sei se alguns de vocês conheceram, eu não conheci, né? Mas o vô Olavo, reverendo Olavo Nunes, sempre falava que é a lei das multidões, né? Nunca vai vir muito mais gente do que comporta num lugar. A gente não sabe, é uma lei que não se explica. Então aqui está cheio. Se nós estivéssemos num lugar aí com mais 30 cadeiras, talvez estaria cheio também, né? Os seus amigos poderiam vir. Então, como o Jabes fez oração, que você também faça, Senhor, alarga as nossas fronteiras.
Tá todo mundo dando glória a Deus, mas tem duas tarefas. O pastor Daniel vai atrás. E quem paga o aluguel é o bolso de vocês. Então, amém. Que vocês estão dando glória a Deus. O pastor Daniel está liberado. Pode procurar um lugar maior que o povo está animado. Né? Aqui aluguel é próprio. É próprio. Então tá. Então aqui pode ficar, pode continuar construindo. Sei lá eu. Aí Deus vai dar criatividade para vocês, porque já está pequeno. Né? Já está pequeno. Mas vamos à palavra de Deus, para nós conseguir terminar até as 11h30, que foi o horário que o pastor Daniel me deu. Ah, vocês riem, né? Mas não duvidem do que eu sou capaz. Não. Vamos orar e depois a gente compartilha a palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade que eu e a minha família temos, ó Pai, de estarmos aqui nesse lugar. Um lugar, ó Pai, escolhido por Ti, um lugar de pessoas tão abençoadas, tão amadas por Ti, Senhor. Um lugar onde, sem dúvida nenhuma, Tu quer continuar dando crescimento, continuar dando a Tua bênção. E que bom, que privilégio de podermos participar disso nessa noite. Senhor, ministra a Tua palavra aos nossos corações, porque todos nós precisamos ouvir o que Tu tem para nós hoje de noite, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para sairmos daqui entendendo o que foi falado. Mais do que ouvir, que possamos entender e colocar em prática. É a Tua palavra, Senhor, que nós vamos estudar, é a Tua palavra que nós vamos falar. É mais do que uma palestra, é mais do que uma reflexão, mas é a palavra de Deus, que ela é viva, Senhor. E que ela seja viva e eficaz nos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Daniel já falou, mas eu cito, né? Minha filhota linda, Isabelle, que veio comigo. Eu poderia pedir para ela vir aqui em cima, mas eu quero que ela continue me amando. Então, pode ficar aí onde tu tá, meu amor. Né, Isabelle está ali, a minha filha menorzinha ficou em casa. Ela disse: pai, eu não quero ir no culto, né? E ela foi de manhã no culto lá da igreja, né? E eu disse: tá bom, filha, o pai, dessa vez o pai te libera, né? Mas a outra, essa aí já está um pouquinho mais crescidinha, já é fominha que nem o pai e mãe, não pode ver culto, ela tá junto com a gente. E a menor tá chegando junto, já vai vir junto. E aí no lugar dela eu coloquei alguém que é quase nossa filha, né? A Bini, a nossa prima da Daphne, que eu tomei por minha também depois que casei. E a gente veio junto como família, estar junto com vocês. Pedi para que vocês abram a Bíblia de vocês em Josué, Velho Testamento, capítulo 9, para quem não está tão prático ainda na Bíblia, é bem lá no início, vai abrindo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, está ali. O primeiro livro depois do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, logo ele é o 6º, né? Josué capítulo 9, nós vamos ler alguns bastante versículos. Vamos ler aí uns 18 versículos. Eu vou fazer uma leitura meio rápida, meio para essa leitura não tomar tanto tempo, não que seja uma perda de tempo ler a Bíblia, jamais, mas que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo. Então vai acompanhando comigo, eu vou ler na versão NVI. Josué capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: e souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do grande mar, até o Líbano. Eram os reis dos Iitas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couros velhas, rachadas e remendadas. Só dá uma pausa aqui, presta bastante atenção, porque depois eu vou fazer perguntas.
tipo professor, né? E você vai ter que responder. Então presta atenção na leitura. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães de suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes de todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão, encontrem-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da nossa longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os Gebeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem. 3 dias depois, chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim, mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Até aí. Uma história muito interessante, que nessa noite eu espero, pela graça de Deus, que você grave uma palavra. Diferente do tipo de mensagem que eu costumo pregar, eu sou parecido com o pastor de vocês, que gosta de ler a Bíblia, gosta de cavocar, gosta de profundo. Eu gosto de citar 127 versículos bíblicos. Eu gosto de trazer algumas palavras no grego, por mais que eu não entenda nada de grego, mas pelo menos parece que a gente entende. Eu gosto de ir e voltar. Eu gosto desse tipo de mensagem, mas essa aqui é bem diferente disso. Essa aqui, se você sair de hoje de noite gravando uma única palavra, eu vou ficar muito feliz. Só uma palavra. E entendendo o que essa palavra significa. Porque a história, ela é comprida, mas o entendimento é muito simples. Uma história muito interessante. Josué é aquele que continua guiando o povo de Deus para um caminho desde da terra do Egito, da escravidão, até a terra prometida que o Senhor prometeu para o povo. Moisés é o enviado para tirar esse povo do Egito, para levar eles no caminho. Depois Moisés não entra com eles na terra prometida. Quem faz isso é Josué, por alguns motivos que não vêm ao caso. E Josué não só entra com eles dentro da terra prometida, mas também organiza todo esse povo dentro dessa terra, e eles vão conquistando lugares. É um entendimento diferente dos dias de hoje. O Velho Testamento, a gente precisa entender o contexto para entender o que está acontecendo, mas naquela época o Senhor dava essa terra para esse povo, e eles, a forma com que eles iam ganhando era conquistando literalmente. Eles passavam o rodo na cidade, eles chegavam, eles guerreavam, eles conquistavam, e aquela terra era deles. E o Senhor disse para eles, por alguns motivos, diversos motivos: não façam aliança
com outros povos. Um dos motivos que não tem a ver com a mensagem, que talvez a gente olhe depois ou não, não façam aliança com outros povos, porque vocês vão corromper o coração de vocês. Os outros povos têm outros deuses e vocês não têm capacidade para conseguir aguentar o Deus de vocês, né? Então não façam aliança. Mas o outro motivo, e é o que tem muito a ver com essa história de hoje, não façam aliança com povos próximos. Por quê? Porque a terra na qual eles estão morando hoje é de vocês. E vocês vão tomar posse daquela terra. Só que se vocês fizerem aliança com eles, vocês não vão poder tomar posse daquela terra. Porque se vocês fizerem uma aliança de paz com eles, vocês vão ter que cumprir. Logo, eu não posso dar essa terra para vocês, porque vocês fizeram essa aliança de paz. E à medida que esse povo ia caminhando, grandes conquistas eles iam tendo, e à medida que essas grandes conquistas iam tomando eco, as pessoas iam sabendo, né? Você sabe quem está vindo? Aquele povo que destruiu Jericó. E eles marcharam ao redor das muralhas, e as muralhas caíram. Foi algo interessantíssimo. Eu estava vendo, eu estava de longe, e eu vi. O Deus deles é um Deus tremendo. Depois eles vão para Ai, que aqui cita a primeira batalha, uma batalha complicada, onde eles perdem porque havia pecado no meio do povo, mas a segunda batalha, uma segunda batalha com vitória, eles destroem o povo de Ai, e agora eles vão continuar caminhando, e o próximo povo que está ali diz: e agora, o que nós podemos fazer? E não é nem a primeira e nem a última vez que eles vão buscar naquilo que o Senhor prometeu para eles. Olha que interessante isso, para saber o que o Senhor prometeu. Parece que o povo que queria destruir o povo de Israel sabia mais a palavra de Deus do que o próprio povo de Israel. Em outra ocasião, quando eles também estão guerreando, tem alguém que contrata um profeta dizendo: amaldiçoa esse povo, porque se amaldiçoa não, pede para Deus amaldiçoar o povo, porque se Deus conseguir amaldiçoar esse povo, nós vencemos. Porque quem abençoa eles é Deus. E o profeta Balaão diz: não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Depois você vai ver lá em Apocalipse, quando diz que o povo se corrompeu por causa do conselho de Balaão, dizendo para que ele se juntasse com mulheres de outros povos. E se juntando com mulheres de outros povos, eles abandonariam o seu Deus. E Deus disse: se vocês não me abandonarem, eu abençoo vocês. Mas se vocês me abandonarem, eu não abençoo vocês. O povo sabia como o povo podia perder a bênção. E aqui novamente o povo sabe, diz: olha, Deus mandou eles não fazerem aliança com povos próximos. Então façam aliança com eles. Porque se eles fizerem aliança com vocês, vocês conseguem fazer com que eles não destruam vocês. E olha que interessante. E aqui a gente vai começando a entender. Antes de eu entrar nisso, vou começar a fazer as perguntas para vocês, ver se você prestou atenção na leitura bíblica. Aqui a gente vai começar a entender talvez 4 tipos de crentes que existem. E eu espero que em nome de Jesus você seja o 4º. Apesar de achar que nós não somos. Eu não sei se algum de nós aqui é o 4º tipo de crente. Em nome de Jesus somos todos, mas eu não sei. Olhando no espelho, eu acho que eu estou quase no 4º. O primeiro tipo de crente é aquele que nem crente é. Ele não conhece Deus. Ele não conhece a sua vontade. Ele não sabe o que Deus quer, o que Deus diz. Ele não conhece os mandamentos. Ele não sabe nada sobre Deus. Logo, se ele não sabe, ele não cumpre o que Deus manda. Esse é tranquilo, né? Tem o segundo tipo de crente, que se Deus quiser, nenhum de vocês são também. Que é aquele crente que conhece Deus, que conhece a vontade de Deus, mas que decide não cumprir o que Deus diz. Não tem aqui na igreja. Em Taquara não, em outras igrejas está cheio, mas em Taquara não tem esse tipo de crente. Sabe o que Deus diz, conhece os mandamentos, conhece as regras, mas diz assim: eu não vou cumprir, eu não quero saber, não estou nem aí. Esse é o segundo tipo de crente. O terceiro é o que nós vamos falar hoje, então eu vou pular dele. E eu vou para o 4º.
O quarto tipo de crente é o que conhece Deus, sabe o que Ele diz, sabe o que Ele manda e cumpre perfeitamente o que Ele diz. É o anjo, é o crente nota 10, é o crente que anda com estrelinha na testa, né, dizendo nota 10, acerta tudo, faz tudo perfeito. Mas tem o terceiro tipo de crente, que é o povo de Israel aqui. É o crente que já está mais acostumado nesse negócio de igreja. E porque está acostumado, perde a mão de algumas coisas. E olha que interessante, vamos ver se vocês prestaram atenção na minha explicação. Qual era o pedido que Deus tinha feito para esse povo? Para eles não fazerem o que com outros povos? Aliança. Mas vocês estão afiados, gente. Aliança. Principalmente com povos próximos ou distantes? Próximos. Porque eles precisavam conquistar a terra daquele povo próximo. Não podia fazer aliança. Vamos continuar agora para o questionário da leitura bíblica. Esse povo gibeonitas que chegaram perto deles, disseram que as sandálias deles estavam como? Rasgadas. O pão estava o quê? Seco. Eles começaram dizendo, parecia a história do Chapolin ou do Chaves. Nós viemos de uma terra o quê? Muito, muito distante. Parece conversinha, historinha. Não, a gente vem de uma terra. Mas da onde vocês vêm? Ah, de uma terra muito, mas muito distante. Nossas sandálias estavam novas quando a gente saiu daquela terra. Olha aqui, ó. Tudo rasgado. Esse pão estava cheirando um cheirinho, estava macio, estava quentinho. A minha mãe, agora já estou aumentando que a minha mente ela é bem produtiva. A minha mãe até disse, filho, não feche o saquinho do pão que ele está quentinho, senão ele vai murchar. Deixa meio abertinho. Me lembro como se fosse hoje quando eu saí de casa. Aquele pão quentinho, mas já faz tanto tempo. Nós ouvimos do que Deus de vocês tem feito. Então a gente caminhou muito tempo para chegar aqui pedindo uma aliança com vocês. Porque o Deus de vocês é muito forte. E olha que interessante que esses... Vou chamar eles de crente. Eles não são crentes ainda porque Jesus Cristo ainda não veio, muito antes de Jesus Cristo. Eles são seguidores do Deus Altíssimo. Não são esse perfil de crente que nós temos hoje. Mas se a gente trouxer e aplicar para os dias de hoje, dá para nós chamar eles de crente. São os crentes da igreja, sim. Vamos dizer que somos. Olha que interessante a ideia desses crentes. E aí eu vou perguntando para vocês se está errado ou se não está. Essa pergunta é um pouquinho mais difícil do que as outras que eu fiz. Eles, presta bem atenção, no que o Senhor mandou eles fazer, que é não fazer aliança com povos próximos. Quando eles estão perguntando para o povo, deixa eu ver, como é que está a tua sandália? Está acabada. Ô Josué, tá feia a sandália mesmo. Deixa eu ver teu pão. Tá bem seco. Ô Josué, tá seco o pão. Pergunta, retórica simples de responder. Eles estão desobedecendo o Senhor fazendo isso, sim ou não? Ela é simples, mas ela é difícil. Deus mandou, vamos de novo, agora vocês ficaram mais quietos. Deus mandou não fazer aliança com povos distantes. O que eles estão fazendo? Eles estão examinando para ver se o povo é de perto ou de longe. Eles estão certos ou errados? Tá certo? Tá certo? Eles estão examinando. Tá fazendo tudo certinho. Onde é que está o erro deles? Nenhum. Examina, Josué. Olha que... E aí, é isso que me chama bastante atenção. Qual é a lei que o Senhor deu? Não façam aliança com povos próximos. O que eles estão fazendo? Estão ou não estão cumprindo o que o Senhor mandou? Estão. Não, o nosso Deus disse, não podemos fazer aliança com vocês, vocês devem ser nossos vizinhos aqui. E ainda olhando para Deus dizendo, estão bem, né? Estão fazendo direitinho. Não, tá tudo certo. Josué, estamos bem aqui, ó, cumprindo o que tu mandou. Vamos, não, então vejam se eles não estão mentindo para vocês. Sandália está usada.
Pão está usado. O que mais que tinha lá no versículo bíblico, quem se lembra? O couro, está novo ou está velho? Está rachado, está velho, Josué. Tudo certo, tu fez a inspeção, fiz a inspeção. Vocês são meus melhores obreiros. Olha, eu queria ter obreiro que nem vocês são os melhores. Fizeram tudo certo. Fechou, Josué. Tudo certo. Verificaram bem? Sim, não, Josué. Com certeza. Vai por mim. Tá tudo certo. Então vem aqui, vamos assinar. E aí entra o título da mensagem. Uma única palavrinha para a gente gravar. Vamos voltar, você que está com a sua Bíblia aberta aí. Josué capítulo 9, versículo 14. Olha que interessante esse versículo. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus. Depois da vírgula diz o quê? Na minha versão, né? Na de vocês eu não sei. Mas não consultaram o Senhor. Fizeram tudo certo, mas não consultaram o Senhor. Qual é a palavra e o título dessa mensagem de hoje? Uma mensagem bem interessante, com um título chamado Mas. Nem sempre na nossa vida as coisas são tão simples. Esse mas, ele é complexo. Mas eles fizeram tudo certinho, mas estava tudo perfeito, mas pastor, eu não sei mais o que fazer na minha vida, eu estou fazendo tudo como eu acho que tem que ser. E o pastor talvez pode responder para você dizendo, mas. Sempre tem um mas. Porque na nossa vida, se tem algo que nós podemos fazer para ter um futuro como o Senhor quer, só tem uma coisa, na verdade, além de, obviamente, obedecer, estudar e seguir a palavra de Deus, é ouvir a voz do Senhor. O que eu acho interessante é que nós, como crentes, a gente tem a coisa mais valiosa do mundo na nossa mão. Quanta gente paga horóscopo, paga para saber o futuro. Olha no horóscopo, né? Que dá lá que pega lá no Diário Gaúcho. Na 0 hora acho que não tem, né? Eu não sei onde é que tem. Onde é que tem, meus irmãos? O horóscopo. Olha, ninguém respondeu aqui, né? Mas tem horóscopo lá que a gente vê como é que é, né? Sei lá eu, dos signos, de como tá. No fundo a gente quer saber o futuro. Às vezes eu fico brincando com a Daphne, eu disse, amor, eu não tenho nenhuma necessidade de saber o futuro. Eu só queria saber 6 dezenas. Mas nada, não queria saber mais nada. Eu só queria saber 6 dezenas. Né? Eu não sei se sai, que vocês que estão mais ligados, se saiu as 6 dezenas, era ontem, né? A Mega Sena estava acumulada em 40 milhões de reais. Não sei se alguém ganhou. Alguém que está sentado aqui ganhou. Né? 40 milhões de reais. Eu disse, eu não precisava de nada, 6 dezenas, eu não queria saber. Mas quantos de nós, quanto esse mundo paga para pessoas que dizem saber o futuro? Que não sabem, mas dizem saber o futuro. Hoje isso é um mercado muito produtivo. Porque as pessoas elas são curiosas para saber o futuro. E nós cristãos temos ao nosso lado alguém que sabe o futuro. Quem é que sabe como é que vai estar o mercado financeiro amanhã? Ninguém. Se alguém souber, é crime, você sabia disso? Se alguém fizer alguma aplicação na bolsa e souber que uma empresa ia quebrar,
tiver essa informação da quebra de uma empresa e ele vende as ações da empresa antes da quebra da empresa, porque ele sabia que a empresa ia quebrar, isso se chama uma ação, ele mexeu com recursos na bolsa, porque ele ficou sabendo de uma ação antecipada, essa pessoa pode ser presa, isso é crime. Quem é que sabe disso? Nem pode, a nível financeiro, saber. Vou perguntar algo melhor. Eu e a Daphne estamos casados há 18 anos já. Olha só, não parece. Eu sei que você me olhou e disse, mas pastor, parece que o pastor tem 18 anos. Mas não, eu estou casado há 18 anos já. Quem é que sabia antes de eu casar com a Daphne quem a Daphne seria 18 anos depois? Eu sabia? Não. A Daphne sabia quem seria o César 18 anos depois? Não. Você que ainda não casou, você diz, meu Deus, eu quero casar com alguém que daqui a algum tempo seja alguém bom para mim. Quem é que sabe? Deixa eu lhe dizer, Deus sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe se você vai estar vivo daqui 10 anos ou não. Ele sabe se você vai estar morando em Taquara daqui 10 anos ou não. Ele sabe como é que vai estar o Brasil daqui 10 anos ou não. Ele sabe como é que vai estar a empresa na qual você trabalha daqui 10 anos ou não. Ele sabe perfeitamente. E a guerra, o mundo, como é que vai estar? Ele sabe. Ele sabe, ele sabia que há 10 anos atrás, ou melhor, ele há 10 anos atrás já sabia como você estaria hoje. Ele sabia todo o seu caminho dos últimos 10 anos. Ele sabia. E ele sabe o futuro. Por isso que ele disse, me consultem. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se vocês não quiserem fazer coisas erradas, me consultem. Talvez o povo disse, Senhor, mas a gente fez tudo certinho, a gente olhou as sandálias, a gente olhou o pão, a gente olhou o couro, eu fiz tudo como o Senhor mandou. Ele diz, mas vocês não me consultaram. Por isso vocês foram enganados. Como nós seres humanos somos suscetíveis a sermos enganados. Quem nunca foi enganado em alguma coisa? Eu sou enganado direto. Comprando coisinha pela internet. Agora a gente estava se matando de rir na casa de um irmão lá da igreja, que tem uma irmã que é aficionada por limpeza, e ela tem aquelas coisinhas, sabe, de tirar-pó, que é tipo, é uma vassourinha de mão, né? E aí a filha dela foi dar um presente, entrou na Shopee, plim, né? E comprou uma vassourinha de mão de presente para a mãe dela, muito baratinha. E aí nós se matava de rir, porque ela nos mostrou, sem mentira nenhuma e nem exagero, era desse tamanho. Assim. Agora, semana passada, chegou lá na igreja, algo que eu também ri um monte. Um irmão foi na sala do pastor Olavo, para receber ministração, e sentou naquelas cadeiras, sabe aquela cadeira que é preta, e tem os pés de madeira, assim, cheio de ferro, é da Tokstok, né? Uma cadeira lá, eu não sei, é uns ferros assim, ela é bem bonita, bem modinha assim a cadeira. E aí o irmão olhou na Shopee e comprou. Chegou lá na igreja, agora ele deu de presente para a igreja as cadeiras. Eram umas mini cadeiras, pequenininha, muito engraçado. A gente ria tanto, mas tanto. E aí o irmão disse, eu comprei, pastor, queria 2 cadeiras igual para o meu escritório, e veio as cadeiras aqui. Queria doar para a igreja, para ver se a igreja usa com as crianças, alguma coisa que para mim não vai ser útil. E nós dizíamos, quem nunca foi enganado? Quem nunca pagou alguma coisa de 10 vezes de R$ 9,90, um plano, um curso na internet? Não, agora eu vou começar a fazer bolo, né? Baratinha, 10 de R$ 9,90. Vê a primeira aula, depois não vê mais.
Academia, pago o ano inteiro de suaves prestações. Não, amor, mas tu nunca foi na academia, abençoado. Não, mas agora eu vou começar a me oferecer um plano anual. Eu passo, fica baratinho por mês. Ele vai nos 2 primeiros meses e paga os outros 10. A gente é constantemente, porque os nossos olhos não são bons. Eu e você não temos capacidade de saber o que é bom para nós. Você sabia disso? A gente vai descobrindo ao longo do tempo. Eu já não sou tão novinho, já não cozinho na primeira fervura. Já descobri ao longo do tempo em algumas coisas da nossa vida, áreas da nossa vida, que a gente não é tão bom quanto a gente acha que é. A gente não escolhe tão bem as coisas. Quando a gente é mais novo, a gente é tão rápido, a gente... né? Porque é óbvio, isso aqui está na cara, aqui é o melhor caminho. Depois vai passando o tempo, a gente diz, vamos pensar melhor, com calma, respira. Eu nunca me esqueço, Deus nos deu uma bênção maravilhosa com um carro, quando a gente era mais novo, né? Um carro que nos levava para cima e para baixo, não era zero, era um carro abençoado, quitado. Nós não pagávamos mais nenhuma prestação. E eu olhei para Daphne, recém-casado, provedor do lar, eu digo, amor, agora chegou a nossa hora. Deus nos deu, Deus nos presenteou. Eu estou tirando um carro zero para nós. Ela disse, sério, amor? Sério, vai dar tudo certo, já fiz os cálculos, está tudo perfeito. É agora, confia em mim, papai está no comando. E fui, tirei o carro zero, dei o outro de entrada. Irmãos, não deu 5 meses. Eu perdi tudo que eu tinha dado de entrada no outro carro e entreguei o carro zero pela prestação. Perdi, joguei fora o nosso carro quitado. Fora. E a Daphne olha para mim com um olhar assim, né? De lá para cá a gente nunca mais teve carro zero, até hoje, né? Parece que Deus disse, agora tu vai aprender. Não era hora ainda, não era momento. Se eu não tivesse feito aquilo, a gente já estaria um pouquinho mais na frente. A gente voltou vários passos para trás. Começamos tudo de novo. Porque os meus olhos achavam que eram bons. Mas se eu tivesse consultado o Senhor. Quantas áreas da nossa vida eu e você poderíamos olhar hoje e dizer, se eu tivesse consultado o Senhor antes? Eu sei que você tem, assim como eu, algumas cicatrizes da vida. Eu sei que você tem, assim como eu, alguns problemas que decisões erradas da nossa vida provocaram em nós. E a gente olha e diz, se eu pudesse ter consultado o Senhor antes, eu não teria feito. Hoje eu carrego no meu corpo uma coisa simples, até boba, mas que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Há 15 anos atrás, quando eu estava jogando bola, eu era muito nervosinho, mas muito nervosinho. E eu fui dar uma falta num rapaz lá da igreja. Eu disse, vou atirar ele nessa parede. E eu fiz de tudo para atirar ele na parede, mas ele era mais pesado do que eu imaginava. Não consegui, estourei o joelho, rompi ligamento. Foi uma bagunça. Aí operei o joelho, 15 anos depois agora estourei de novo por problemas do joelho. E agora estou lutando com esse meu joelho que não se ajeita mais. O médico foi muito claro, disse, César, agora é caminhar para ti continuar caminhando aí e viver uma velhice, se Deus permitir, agradável. Agora é cuidar dos danos, não tem mais como voltar atrás. Eu posso dizer nisso, se eu pudesse voltar atrás e ouvir a minha esposa que me falava tantas vezes, amor, não faz. Depois que tu te machucar não tem volta, não conserta mais. Ai, amor, como tu é. Ai, a gente é guri. A gente se machuca e se conserta. Hoje com 40 anos eu digo, se eu pudesse ter voltado atrás. Provavelmente esse povo disse, Senhor, se nós pudéssemos ter voltado atrás. Essa história ela vai
ela vai se desenvolvendo e você vai vendo os danos que essa decisão provocou para esse povo, que não vem a caso. Volto a dizer lá o que eu falei lá no início, é uma mensagem simples, muito simples, mas eu quero que em nome de Jesus você entenda que a forma mais segura de você viver na sua vida é consultando o Senhor. Pastor, como é que eu faço para ter um casamento abençoado? Consulta o Senhor. Ele sabe quem é a pessoa para você. Ah, mas eu não consigo, eu estou desesperado. Consulta o Senhor. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Consulta o Senhor. E espera. Porque Ele sabe o amanhã. Você não sabe, mas Deus sabe. Pastor, eu quero saber se eu preciso, que eu não aguento mais o meu emprego. Eu estou querendo largar o meu emprego. Consulta o Senhor. Porque Ele sabe qual empresa vai estar boa ano que vem, qual que não vai estar. Ele sabe a recessão que vai chegar. Quantas pessoas quebraram na pandemia? Quem iria adivinhar que uma pandemia estava chegando em dezembro de 2019? Ninguém. Consulta o Senhor. Como é que o nosso Brasil vai estar mês que vem? Não sei. Como é que o Brasil vai estar ano que vem? Não sei. Como é que a sua saúde vai estar mês que vem? Não sei. O que pode acontecer na sua vida semana que vem? Não sei. Mas tem alguém que sabe. Ele é o Senhor. Ele sabe. A melhor coisa e mais segura que tem na vida do ser humano é consultar o Senhor. Quem consulta o Senhor antecipa os tempos. Toma decisões antes das coisas acontecerem, porque ele consultou o Senhor. O Senhor diz, não, sai daqui, vai para ali. E aí ele vai. Ele não sabe o que vai acontecer. Depois acontece algo lá e ele diz, graças a Deus, porque o Senhor me mandou antes vir para cá. Obrigado, Senhor, porque tu sabe o futuro. Eu não sei, mas tu sabe. Como é que eu consulto o Senhor? Ouvindo a voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Bom, aí é uma outra mensagem, bem longa e bem comprida. A última vez que eu ministrei isso foi aqui em Osório, e a Daphne, justamente antes de mim, ministrou sobre como ouvir a voz de Deus, o que me facilitou bastante. Como é que eu ouço a voz de Deus? O Senhor fala contigo de diversas formas. Na verdade, o Senhor está sempre querendo falar com você, todos os dias. O Senhor está querendo conversar com você, mas nós não temos tempo para ouvir Ele. O Senhor fala com você através da sua palavra. Desenvolva rotinas de leitura bíblica. Qual foi a última vez que você leu um texto bíblico? Se faz tempo que você não lê a Bíblia, eu posso lhe dizer, talvez essa seja uma das respostas pelo qual você não está ouvindo o Senhor. O Senhor fala com você através da Bíblia. Eu fiz um desafio com o povo de Esteio na época. O povo gostava muito de ver pregação do YouTube. Diz, pastor, a gente ama ver pregação do YouTube. Eu digo, amém, continua vendo. Só faz uma coisa antes. Lê 10 capítulos da Bíblia. Depois de ler 10 capítulos da Bíblia, tu pode ver uma pregação. Ah, mas aí não vai dar tempo de ver a pregação. Tá bom, fica com os 10 capítulos da Bíblia. Porque o Senhor fala com o seu povo através da sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Você precisa, como cristão, como ser humano, estudar a palavra todo dia. Todo dia, obrigado, mano. Todo dia, estudar a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. A Bíblia hoje tem um recurso maravilhoso, que é você baixar um aplicativo. Eu creio que muitos de vocês conhecem aquela Bíblia chamada YouVersion. Vai lá e dá play. E vai, a irmã que fica mais tempo em casa, dá um play bem alto lá e fica ouvindo a palavra de Deus. Ah, mas tem hora que eu vou lá na lavanderia e acabo não ouvindo.
Quando voltar, continua ouvindo, não tem problema, vai ouvindo, vai alimentando a sua mente com a palavra de Deus e vai falando, Deus vai falando com você. Coloca a palavra de Deus no carro, troca a notícia pela palavra de Deus. Deus fala com você através da sua palavra. Deus fala com você através da sua oração. Qual foi a última vez que você orou? A não ser aqui na igreja. Pastor, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado em casa? Você tem em algum momento da sua casa fechado a porta do quarto e dito, vou orar? Eu tenho o privilégio de trabalhar na igreja. Então eu consigo ter o meu tempo devocional de muita qualidade na igreja. Mas os irmãos que trabalham no campo secular não têm esse privilégio de estar na igreja. Então você precisa desenvolver uma rotina dentro da sua casa. Em algum momento você precisa parar para orar, para ouvir o que Deus tem para falar para você. Tem outra forma que Deus fala também através de você, que é através da sua igreja local. Deus fala com você através da sua igreja local. Quantas vezes o pastor desce do púlpito e você diz, hoje a mensagem foi para mim. Deixa eu lhe dar uma notícia. Toda vez que você descer e dizer, hoje o pastor Daniel pregou para mim. É verdade. Ele pregou para você. Porque a palavra de Deus é para você. Às vezes a gente desce e alguém diz, pastor, essa mensagem foi direcionada para mim? Sim, querido, foi. Mas não por nenhum problema que eu saiba da sua vida. Foi porque a palavra de Deus sempre é para você. O que me deixa intrigado é nos outros domingos você achar que ela não foi para você. Todos os domingos a palavra é para você. Deus sempre vai falar com você através da sua igreja local. Deus está sempre querendo falar conosco. A gente que não quer ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com você. Deus quer lhe dizer, vai para a direita. Deus quer lhe dizer, vai para a esquerda. Deus quer lhe dizer, assina esse contrato. Deus quer lhe dizer, não assina esse contrato. Deus quer lhe dizer, pode comprar essa casa. Mas Deus também quer dizer, não compre essa casa. Porque daqui a 5 anos esse bairro não vai valer nada. E tu é meu filho. E eu quero te dar do bom e do melhor. Quem é que pode saber isso, a não ser Deus? Só Deus. É aquela coisa que crente fala, diz, pastor, quando eu ia assinar o contrato, algo me disse assim, não assina. Eu não estou entendendo nada, mas eu acho que é Deus que está falando comigo. Eu não vou assinar. É Deus antecipando os tempos. É Deus dizendo, eu te amo, meu filho, ouve a minha voz, não faz só o que tu acha, não vai só com os teus olhos, que a palavra diz que os nossos olhos são enganosos, a palavra diz que o nosso coração é enganoso, não faz só o que o teu coração manda, mas pastor, eu estou apaixonado por isso. Cuidado, porque os nossos olhos e o nosso coração é enganoso. Clama ao Senhor. Espera Ele te dar o direcionamento. Mas pastor, eu nem quero orar, porque se eu orar eu já sei qual é a resposta de Deus. É não. Fica com o não. Fica com o não. Fica com o não. Nunca me esqueço, e já caminhando para o fim, de uma triste história de uma menina que eu e a Daphne, nós cuidávamos tanto dela, amávamos ela, e chegou um momento que nós conversando com ela, ela já estava mais, a idade chegando, e ela não conseguia nenhum namorado. E um dia ela lá em casa, nós conversando, e aí a Daphne disse aquele ditado super conhecido para ela, disse, querida, não fica preocupada, porque como diz aquele ditado, antes só do que mal acompanhado. E ela olhou e disse assim, eu vou te dizer então, eu já estou tão cansado que eu prefiro mal acompanhado do que sozinha. E a gente olhou para ela e disse, misericórdia, tu não sabe o que tu está falando. E ela disse, eu estou falando de verdade. Passou
6 meses, 1 ano. 1 ano ela casou. E ela teve um casamento muito triste. Muito triste. Com muitas tristezas, com muitas decepções, com muitas cicatrizes, com muitas coisas horríveis. Ela acabou se separando, obviamente, não deu para suportar. Depois de alguns anos, ela já estava namorando com outra pessoa, e aí eu fui ministrar na igreja onde ela congregava. E quando eu estava lá no primeiro banco, tu não estava esse dia, né, amor? Ela chegou e veio e disse, nossa, guria, quanto tempo! E ela disse, eu só queria dizer uma coisa, para ti e para Daphne, eu estava errada. Eu estava errada. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Se eu pudesse ter esperado Deus, eu esperaria. Eu fiz o que me veio na cabeça. Mas hoje, depois de apanhar um pouquinho e ter algumas cicatrizes sobre o meu corpo, não físicas, obviamente, mas cicatrizes emocionais, eu posso dizer, se eu pudesse voltar atrás, eu queria ter ouvido a voz do Senhor. Aquilo me deixou triste e feliz. Feliz de dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Triste porque, por vezes, nós aprendemos assim. E o Senhor, nessa noite, está dizendo para você, eu não conheço, eu posso dizer com toda a liberdade, eu não conheço ninguém. Os que eu conheço pouco, superficialmente. Profundamente, eu não conheço ninguém. Mas eu sei que Deus está falando com alguns de nós aqui, que estão prestes a tomar alguma decisão importante, ou preocupados por tomar alguma decisão importante. Não faça como esse povo de Israel. Os seus olhos não são capazes, seus olhos não são capazes de perceber o que é bom ou o que é ruim para você. Não são capazes. Pastor, mas eu sei. Você não sabe. Eu não sei. Nós não sabemos. É Deus que sabe. Se o povo tivesse visto e dito, Senhor, os sandálias estão gastas, o pão está seco, o couro está rachado, aos nossos olhos está tudo bem, mas espera um pouco mais. Eu vou consultar o Senhor para saber o que Ele tem para dizer. Chegaria na presença de Deus e dizer, Senhor, do nosso crivo e da nossa tabela está tudo ok. O que o Senhor nos diz? O Senhor teria claramente dito para eles, os olhos de vocês estão enganados. Eles estão enganando vocês. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Sempre que a gente ouve uma palavra, a gente tem sempre 2 decisões. A gente toma, coloca em prática. Ou a gente ouve e não coloca em prática. Você sabe em qual área da sua vida você precisa colocar isso em prática. E o Senhor está nos chamando nessa noite. Não façam nada sem me consultar. Não façam nada sem ouvir a minha voz. Não façam nada sem que eu diga para vocês antes o que vocês devem fazer. Não vão pelo coração de vocês. Não vai pelos olhos de vocês. Porque o fim que vocês desejam para vocês, eu sei qual é o caminho. E talvez não é o caminho mais fácil. Ninguém que queria ser o príncipe coroado, não príncipe, mas me fugiu a palavra do Egito, o governador do Egito, escolheria a prisão. Ninguém chegaria a ser governador do Egito pela prisão. Mas o Senhor olha para José e diz, eu vou te coroar como governador do Egito, mas o caminho é esse aqui. É ser vendido como escravo, é ser injustiçado, e da prisão eu te tiro para o trono de governador. É por lá. Não, Senhor, mas aqui não é, o Senhor está equivocado. Eu quero ir para o governo. E ele diz, tu vai para o governo, mas o caminho é esse. Esse caminho não te leva para o governo. Davi foi ser rei. Ninguém escolheria o caminho que Davi escolheu. Davi foi para o campo,
do campo foi ungido. Depois ele ficou fugindo de Saul por anos, até que um dia ele pudesse assumir o trono. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Nós não sabemos por onde ir, nós não sabemos como chegar lá, mas o Senhor sabe. Que o Senhor coloque isso no seu coração, plante isso no seu coração e junto com isso lhe dê paz, lhe dê tranquilidade, lhe dê confiança, para talvez esse momento que você está vivendo de deserto na sua vida. Confia no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor, porque é Ele que tem o melhor para você. É Ele que sabe qual é o caminho que você tem que tomar para chegar aonde você quer chegar. Você não sabe, mas Deus sabe. Que Deus plante isso no seu coração, essa palavra, e essa palavra mas ecoe na sua mente. Sempre que você for tomar uma decisão, você diga, mas, e se o Senhor não se aprovar disso? E se essa não for a vontade do Senhor? Senhor, tira o mais da minha vida. Eu só vou fazer alguma coisa se eu tiver certeza. Eu e a Daphne passamos por muitos momentos na nossa vida, e a gente tem um acordo entre nós. A gente diz, nós nunca vamos dar nenhum passo, a não ser que a gente não tenha certeza absoluta que é a vontade de Deus. A gente não se move. Nem que todo mundo diga vai, a gente diz não vou, a não ser que Deus mande ir. Porque eu sei que o melhor caminho é o dele. O perfeito caminho é o dele. O melhor futuro é o dele. A melhor vida é a que ele dá. A vida mais feliz é a que ele proporciona. O César não tem capacidade de construir nada bom e duradouro, mas o Senhor tem essa capacidade através da minha vida. Então, o que ele mandar eu faço. O que ele disser para não fazer, eu não faço, porque sempre vai ser o melhor caminho. Deus abençoe você. Deixa eu orar por você, se você quiser ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite.